O projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Olá, saudações a todos. Eu sou Mayra Gianise, analista de cultura do Sesc Paraty, atualmente responsável pela linguagem de artes cênicas. E novamente eu peço licença a todos vocês para adentrar as suas casas, a fim de mediar a roda de escuta, ação que integra a programação Sesc Paraty em Rede, e que hoje tem como tema Autismo em Casa na Quarentena. A arte como aliada na criação de novas rotinas e na preservação das relações sociais. Para desenvolver esse tema, nós teremos alguns convidados e convidadas. Hoje conosco está Fabrício Moser e as representantes e colaboradoras do coletivo Pontos Diversos, Tavi Gonzalez, Rafaela Sampaio e Aline Vargas. Bem-vindo e bem-vindas! Bom, para abrirmos as trocas, eu gostaria de pedir que vocês se apresentem para o público e também aproveitem para compartilhar suas trajetórias, considerando que a formação desse coletivo de hoje é bastante híbrida. Nós temos aqui arte educadora, ator, psicanalista. Então, eu convido o Fabrício para iniciar os trabalhos e logo em seguida, Tavi, Rafaela e Aline para se apresentarem e trocarem com o público. Olá a todas, todos. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite da Mayra e do Sesc Paraty. Eu sou Fabrício Moser, sou ator, diretor, professor e pesquisador do teatro, bacharel, mestre e atualmente estou realizando o doutorado em artes cênicas na USP. Além da minha produção artística e acadêmica, eu tenho um trabalho que já dura uma década envolvendo o teatro e a saúde mental. Um momento, em 2007, eu trabalhei ligado ao Instituto de Psicologia da USP, atuando em comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. Naquele momento, a gente tentava utilizar o teatro como uma ferramenta de pertencimento e de criação de espaços para reverter os altos índices de suicídio em algumas reservas específicas. Depois, eu tive uma experiência rápida junto ao CAPS e o CAPS-AD, atuando com um público neurodiverso, dependentes químicos, pessoas com trissomia 21, autistas, esquizofrênicos, entre outras condições neurobiológicas. Depois dessa minha experiência, quando eu passei no mestrado na Unirio aqui no Rio de Janeiro, e então eu vim de Mato Grosso do Sul para cá, eu comecei a trabalhar no Instituto Priority, que é onde eu atuo hoje, e no lugar onde eu atendo dezenas de crianças, jovens e adultos com autismo, transtorno de déficit de atenção, entre outras condições. Também já trabalhei com crianças com altas habilidades e superdotação. Sou professor do CBI of Miami, que é um instituto de formação nas pós-graduações em autismo e neurociência da educação. Também tenho outras experiências que escapam um pouco a essas instituições, iniciativas proposições independentes. Eu já realizei oficinas de teatro para autistas, artistas e seus cuidadores criadores, oficinas de cinema inclusiva para público neurodiverso, e também já realizei palestras e oficinas em diversos contextos para auxiliar, compartilhar o meu conhecimento em cidades do Brasil, de Portugal e da Espanha. Fabrício, antes de a gente passar para a Tavi, eu observei que tem um termo, né, que você trouxe durante a tua fala algumas vezes, que é com relação ao termo pessoas neurodiversas, né? Queria que você compartilhasse com o público como é que você aplica esse termo, qual é a sua visão sobre esse termo? Eu considero que nós todos somos neurodiversos, né, Mayra? Então, assim, a minha prática teatral sempre teve aplicada a esses contextos onde eu tive que lidar com pessoas que pensavam, agiam de maneiras divergentes do que a gente considera comum, né? Então,
eu sempre usei do teatro nesses contextos para, ao mesmo tempo em que eu estimulo habilidades artísticas, a intuição, a criatividade, a empatia, também estimular habilidades sociais. Então, como eu contei um pouco da minha trajetória toda, eu sempre me interessou e me interessa cada vez mais poder misturar essas diferentes formas de ser, estar e pensar o mundo. Então, não é um contexto que eu uso com propriedade científica, mas é um contexto que me atrai muito porque mostra que, na verdade, a única coisa que temos em comum são as nossas diferenças. Maravilha, Fabrício, obrigada. Tavi, fala um pouquinho de você para nós. Olá, eu sou a Tavi Gonzalez, eu sou uma das arte educadoras que compõem o coletivo Pontos Diversos, sou performer, atriz, professora de teatro, licenciada em mestra em teatro pela Unirio. No meu mestrado eu pesquisei o trabalho dos professores de teatro em classes regulares, com estudantes com autismo incluídos no ciclo básico da educação. Trabalhei e trabalho como professora não só na rede pública e privada de ensino regular aqui do Rio, mas também trabalhei por mais de 3 anos na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, onde a Aline também atua, e onde a gente realiza o trabalho de teatro não só com autismo, mas com as mais diversas condições e deficiências, né? Essa pesquisa e esse interesse pelo universo dos autismos e o trabalho de teatro com essas pessoas surgiu para mim através do meu contato com o projeto Circulando, onde eu atuo desde 2013, e na minha pesquisa de mestrado eu falo também da importância desse projeto na formação dos professores de teatro que se formam na Unirio, principalmente do ponto de vista do que a gente chama atualmente de educação inclusiva, né? Foi na oficina de teatro Circulando durante a minha graduação na Unirio que eu tive esse primeiro contato com o autismo, a convite da Aline Vargas, companheira aí de longa data, que pode explicar melhor do que eu até o que é o projeto Circulando. Ela que me convidou para fazer esse trabalho junto com o Teatro de Operações na época, o coletivo Teatro de Operações. E foi onde eu aprendi que o autismo nada mais é do que uma forma diferente de ser, de estar no mundo, de se expressar, de se comunicar, que eu entendi que a arte, o teatro e essa disponibilidade do corpo do ator, né, nesse lugar da liberdade expressiva e comunicativa, que não se prende a corpos ou a formas comunicativas cotidianas, são um caminho de trabalho, de comunicação e de expressão possível para essas pessoas que estão aí no mundo sem serem entendidas, sem serem incluídas, né, sem serem escutadas. Muito importante esse papo aqui, queria agradecer muito a você, Mayra, também a Júlia Pimenta por terem convidado a gente para essa conversa, ao Fabrício também, nosso colega, parceiro já há bastante tempo, tanto no Pontos Diversos quanto no Circulando, participou lá da primeira edição do Pontos Diversos em 2017 com a turma dele do Priority, foi um barato, enfim, muito bom poder estar aqui para conversar com vocês. Obrigada, Tavi. Até falando com o público de que hoje, né, esse coletivo, né, que está aqui conosco, são pessoas que já trabalham juntos há um tempo, se conhecem, né, e têm um olhar numa mesma direção, né, e sobre toda essa relevância do tema. Rafaela, fala um pouquinho pra gente quem é a Rafa. Olá a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Rafaela Sampaio. Eu sou estudante de psicologia no Instituto de Psicologia da UFRJ. E, bom, atualmente eu atuo como mediadora pedagógica de crianças com autismo em turmas inclusivas da Rede Municipal do Ensino do Rio de Janeiro. Eu estagiei ao longo da minha faculdade como voluntária no Capsicarim, onde eu atuava no atendimento psicológico de crianças e adolescentes com múltiplos sofrimentos psíquicos. E desde 2016 eu sou oficineira e pesquisadora do projeto Circulando e Traçando Laços e Parcerias, que é do IP, da UFRJ. Eu trabalhei nos 3 dispositivos que são oferecidos pelo projeto e mais atualmente ainda eu trabalho na escuta de mães, pais e cuidadores da oficina de teatro Circulando, que é uma parceria com a Universidade Unirio, né? E eu queria agradecer a Mayra e a Júlia pelo convite. Eu estou muito feliz de vir aqui falar nesse formato que eu acho tão bacana, sobre o que eu mais gosto de falar.
que é falar sobre o meu trabalho e falar como eu trabalho com autismo, assim. E é muito caro para mim, é muito precioso, porque marca o começo da minha formação, né, como psicóloga. E porque foi com os autistas que eu aprendi a atender qualquer pessoa neurótica, psicótica, idoso, criança, adulto. E também porque foi com os oficineiros do Circulando que eu aprendi um saber fazer muito diferente, né? Dessa prática entre vários, onde a gente aprende bastante, né? E aprendi muito com a Tavi, com a Aline, são grandes companheiras e parceiras de trabalho. Obrigada, Rafa. Aline, por onde que você andou, Aline? Conta para nós. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. É isso, né? A gente já tem uma trajetória aí onde a gente se encontrou, até com o Fabrício, né? Já participamos de eventos juntos, enfim. Meu nome é Aline Vargas, eu sou artista, educadora, pesquisadora em teatro, parte do coletivo Pontos Diversos, Encontros de Arte Acessível. E eu faço teatro desde os 13 anos de idade. Eu costumo dizer que eu tenho um caso de amor com teatro, sabe? Um pouco mais de 20 anos, né? Indo do curso básico profissionalizante, que foi lá no CETEP Barreto, em Niterói, passando pela Escola de Teatro Martins Pena, depois pela licenciatura em Artes Cênicas na Unirio, até chegar no mestrado na UFRJ, onde eu fiz Artes da Cena. Em 2010, eu comecei a trabalhar no Circulando, recém-formado a parte de teatro, né? Numa parceria da UFRJ com o Teatro de Operações, coletivo que eu faço parte até hoje, que foi quem começou a realizar as oficinas de teatro na Unirio, que se chamavam Ateliê de Teatro para Pessoas com Autismo e Psicose. Em 2013, o Circulando ele é oficializado como projeto de extensão também da Unirio, o que me deixa até hoje muito feliz, porque ver o projeto que você ajudou a iniciar, né, continuando firme e forte, mesmo após a sua saída, assim, florescendo dentro de uma instituição pública, né, é um motivo de grande alegria para mim, me traz muita felicidade. Atualmente, eu só não continuo no Circulando, pois teve uma mudança de horário de sexta-feira e saiu a oficina que era sexta, e por eu trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, eu não tenho mais esse horário, mas eu continuo como parceira do projeto e mantendo laços afetivos com os participantes. Eu comecei a trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência em 2017, na unidade Vila Isabel. Lá eu trabalho com de faixa etária e necessidades bem diversas. E eu trabalho com teatro, né? Mas dentro do teatro eu uso muito a música e as artes visuais também, como parceiros nos encontros. E por mais que eu leve um planejamento para as aulas, eu sempre busco entender como estão as pessoas naquele momento, né? Fazer uma leitura corporal, deixar a sensibilidade mais aguçada. E assim eu vou seguindo até estar aqui nessa conversa com vocês hoje. Maravilha, Aline. Bom, a gente remetendo, né, ao tema de hoje e algumas palavras-chave, né, que aparecem, que é a questão da preservação das relações sociais, das inter-relações, né, das novas rotinas, né, as dinâmicas, a própria criatividade, né, de como lidarmos não só no recorte do tema, né, neurodiverso, mas isso talvez agravado ou potencializado pelo momento atual que atravessamos, né? Que é um momento muito singular de reclusão, de confinamento, né? Eu sei que vocês trabalham ativamente com atendimento às famílias, né? Então, eu já até gostaria de saber se tem aumentado, né? Se esses familiares responsáveis têm procurado por vocês, mas principalmente eu queria que a gente ampliasse a discussão com relação às práticas, né, de inter-relação familiar, se elas estão sendo afetadas por esse momento, né? E emendando numa outra pergunta, quais perspectivas, né, a partir daí, os responsáveis e pais têm como compromisso, né, dentro dessas novas demandas, né, de convívio diário, né, 24 horas com seus filhos, que certamente estão inquietos, né? Bom, eu vou
vou pegar esse gancho, Mayra, para poder falar um pouco do teatro, que é uma atividade social por natureza. Eu sou até repetitivo com essa afirmação, mas como, né, lidar com o teatro, que é uma atividade social por natureza, neste momento de isolamento social, né? A palavra do teatro, que é social, entra em conflito com o isolamento social. Bom, ao longo da minha trajetória, eu fui percebendo como o teatro, ele, além de ser social por natureza, ele é democrático, ele é inclusivo, e como ele pode, de maneira efetiva, ajudar crianças, jovens e adultos a se desenvolverem de maneira global. E, nesse novo momento, tudo teve que ser readaptado. Eu acho que até quando você fala das expectativas, as expectativas precisam ser repensadas. As aulas que eu oferecia num contexto presencial, elas tinham outros objetivos, outros conteúdos, né? Eu enxergava o aluno como um ator em contínuo trabalho de desenvolvimento das suas faculdades expressivas, da comunicação, das suas habilidades verbais, da sua performance de maneira total. E agora, estando em casa, como lidar com essa nova realidade, né? Então, o que aconteceu, basicamente, no meu caso, que trabalho dentro de uma instituição, a gente teve um pequeno período de suspensão das atividades, foi uma semana, quando o decreto baixou, e posteriormente a gente já começou a trabalhar na semana seguinte, oferecendo essas atividades. A gente percebeu a necessidade de preservar os laços afetivos com essas crianças, jovens e adultos que encontravam no teatro um espaço de pertencimento. Então, a gente adaptou, né, para a realidade da tela, para a interação virtual, mas precisou abandonar, junto com as famílias, aquelas ideias de encher a criança de conteúdos, de fazer as mesmas avaliações. Então, as expectativas mudaram muito, né, de uma realidade para outra, e isso é muito importante. Às vezes a gente chega até agora, depois de trabalhar um tempo, a gente percebe que ao nos ver na tela, ao me ver na tela, as crianças manifestam muito prazer, e eu acho que a atividade teatral agora tem servido para poder, como eu disse, preservar esses laços sociais e afetivos, porque nós como professores, eu acredito que as meninas também se tornaram figuras de referência, e como a gente pode estar nesse momento acolhendo, escutando não só as crianças, os jovens e adultos que eram alunos, mas agora os pais que muitas vezes, depende de cada caso, precisam ali naquele momento ocupar uma posição de mediadores, de auxiliares, para que a criança consiga estar mais incluída nas práticas. Então, o que importa para mim nesse momento é ver um sorriso, despertar um momento de prazer naquele cotidiano, fazer com que a criança não perca totalmente os laços que vem criando, porque sem o laço afetivo a gente não consegue fazer nenhuma intervenção, né? Então, como agora nesse momento de distanciamento, em que nós também estamos fragilizados, como manter esse laço, esse vínculo, para ajudar no desenvolvimento global dessas crianças e das diversas maneiras, às vezes de maneira positiva, às vezes nem tanto positiva, mas lidando sempre com a possibilidade de mudança, de reinvenção, de adaptação que o teatro traz dentro da sua natureza. Eu acredito que está sendo uma experiência positiva sobre vários aspectos. Bom, falando do Pontos Diversos, como um projeto que produz eventos e encontros presenciais periódicos, mais pontuais, com diversas temáticas, né? Conscientização do autismo, luta antimanicomial, educação inclusiva, entre outros, né? Fabrício, como eu já falei, já participou com a gente algumas vezes também. Esses encontros normalmente acontecem na Casa Sapucaia, aqui em Santa Teresa, no Rio, onde a gente promove as oficinas, as rodas de conversa, algumas festas,
e todas as pessoas com ou sem deficiência ou transtorno mental podem se encontrar, trocar e produzir juntas. A ideia é essa não separação, essa não exclusão, né? E aí, nesse período de quarentena, esse trabalho especificamente foi bastante afetado e está um pouco interrompido, né? A gente tinha feito todo um cronograma do ano com os eventos mensais separados por temática e, enfim, não rolou, né? Tanto pelo caráter presencial desses encontros. E aí, falando da manutenção desse trabalho, a gente não tem um público único e regular, né? São eventos totalmente abertos, nem sempre a gente tem uma relação mais próxima com os frequentadores. Aí, na quarentena, esse trabalho do Pontos Diversos, ele tá se restringindo a compartilhar nas nossas redes sociais os materiais que a gente acha interessante de serem divulgados para o público que segue a gente, que frequenta os nossos eventos, né? Já no Projeto Circulando, onde a gente tem essa dinâmica de encontros semanais, regulares, né? A oficina de teatro é um trabalho que já faz parte da rotina dessas pessoas há anos, esse espaço de pertencimento, né, de que o Fabrício estava falando, e a manutenção desse trabalho é muito importante e tem acontecido de forma virtual. A gente continua se reunindo quinzenalmente por videoconferência, enquanto equipe, para discutir as ações durante esse período. E o contato com os participantes com autismo e as famílias tem sido feito de forma regular, sempre de acordo com a demanda e com a possibilidade de cada participante, né? E a partir desses encontros virtuais individuais dos oficineiros, a equipe se reúne e pensa propostas. Aí a gente já fez vídeo de aquecimento corporal, de conscientização sobre isolamento, sobre o uso das máscaras, sempre partindo dos impasses e das questões que são trazidas para os oficineiros nesses contatos continuados com os participantes e com as famílias, né? Esse período de quarentena ele tem sido muito difícil para todo mundo e para essas famílias com pessoas com autismo também, né? E na dinâmica do trabalho com essas pessoas durante a quarentena, se utilizar da arte não só como conteúdo, mas também como meio de produção de atividade virtual, de vídeo e até mesmo de relação, tem sido bastante importante para a gente manter minimamente o trabalho e uma rotina com essas pessoas, né? Então a gente marca a roda de violão, por exemplo, por vídeo, com um dos participantes lá do Circulando, que tem o violão como um objeto muito privilegiado. A gente produz esses vídeos que eu citei lá em cima, partindo das demandas desses participantes, né? Usando sempre música, pensando esteticamente essas produções, enfim. A arte, e não só para essas pessoas, né? Acho que para todos nós nesse período de quarentena, a arte está aí fazendo com que a gente consiga prosseguir até isso tudo acabar, né? Eu queria agora só sugerir, porque assim, o que a gente está encontrando nesse momento, né? Muitas intervenções, né, dentro de plataformas digitais, né? Pegando um pouco a tua fala, Tavi, que você acabou de trazer para nós, e aí eu fico me perguntando até que ponto, né, todas essas intervenções que são inúmeras hoje em dia, né, elas agregam ou elas sobrecarregam a rotina doméstica dessas famílias, né? Então eu queria passar essa pergunta para a Aline e para a Rafaela, para a gente também ter esse ponto de vista, né? Até que ponto tantas interferências agregam? Eu posso responder um pouco a partir do que a gente tem feito na Secretaria da Pessoa com Deficiência. A primeira semana foi ainda um pouco aquele baque, né? O que está acontecendo, como é que vai prosseguir, a gente não sabe. A gente trabalha com um público que está em risco, né? Tem algumas doenças que estão com um risco maior, então a gente tem que ter um cuidado redobrado assim, nesse retorno. Mas logo na semana seguinte, que a gente parou de funcionar presencialmente, a minha unidade, que é a unidade de Vila Isabel, começou a criar pequenos vídeos, pequenas atividades para serem enviadas para as famílias através de grupos de apoio. Então, a gente atualmente tem 3 grupos de apoio na unidade, que é um grupo com os usuários da reabilitação e suas famílias, um outro grupo para as pessoas que fazem parte das oficinas e um outro grupo com as pessoas que fazem parte do que a gente chama lá de convivência. Então, nesses grupos, alguns usuários estão presentes, mas na maioria são os responsáveis, que são, né, os donos dos celulares. Mas esses grupos eles têm trazido muito conforto, na verdade, alento para essas famílias e para a gente também.
porque tem sido uma forma da gente compartilhar um pouco até dessa solidão que a gente tem sentido, assim. As famílias estão, sim, sobrecarregadas, muitas mães, principalmente, tendo que triplicar a função, né? Porque tem que arrumar a casa, tem que cuidar da família, agora também tem que organizar um pouco essa estrutura do ensino, né, em casa, adaptar espaços para poder receber melhor, né, esse lugar da educação dentro de casa. Mas o que a gente tem recebido dessas famílias é como está sendo importante a troca tanto dos profissionais com esses usuários, quanto das famílias com a gente. Então, o que talvez afastaria tem aproximado mais. O que me preocupa, na verdade, é que esse acesso, infelizmente, não é para todos, né? Então, tem alguns usuários que eu perdi o contato, né? Porque não tem acesso. A gente está falando de um órgão público, mas nos que têm acesso, a gente tem conseguido manter o contato. E mais do que isso, entrar um pouco, né, na casa da pessoa, mostrar um pouco da nossa casa. E assim como o Fabrício falou, é importante a gente ter esse vínculo. Mais do que ensinar teatro no momento, a gente tem que manter um vínculo afetivo. Então, a forma que eu tenho encontrado para fazer isso tem sido gravar algumas histórias musicadas, curtas, e depois mandar também um passo a passo de como confeccionar esses fantoches, né, ou objetos que fazem parte desse cenário como atividade. Aí depois as famílias fazem, algumas mostram como foi no grupo, eles trocam informação, isso tem aproximado bastante as pessoas. E, Rafaela, o que você poderia acrescentar de informação? Bom, eu posso falar um pouco sobre a minha perspectiva dentro do projeto Circulando, né? E é isso, a gente entendendo a delicadeza toda desse momento, né? Esse momento de pandemia e isolamento social. Essas famílias, elas estão em casa com esses jovens e com esses adultos autistas. E a primeira preocupação e direção de trabalho da equipe Circulando foi pensar nas possibilidades de trabalho todo. E aí as possibilidades de acolhimento, de parceria com essas famílias, mas principalmente com as mães, né? Com um cuidado muito grande de não gerar mais uma demanda para elas, que é como a Aline relatou, a Tavi também. A gente está no momento em que normalmente a gente já trabalha com o que vem de maneira inesperada, né? Agora, então, é tudo uma grande invenção, é o inesperado, e a gente está criando um lugar agora em que, durante esse período de quarentena, lidando com os filhos sem essas rotinas habituais das quais eles foram privadas e que são tão importantes para a organização deles e da própria família, né? A família se organiza em torno dessas rotinas. E essa reorganização toda gera muita demanda. Então, a nossa direção de trabalho foi se abrir para uma escuta sensível e dócil, né? Para se colocar à disposição dessas mães. Porque a gente está criando e inventando um novo tipo de trabalho. E o que eu acho mais precioso, a gente está inventando com essas mães, com essas famílias, né? A gente está se propondo a escutar delas muitas coisas e nos propondo a ajudá-las da maneira que é possível. Porque, por exemplo, tem algumas mães que são mais antenadas na tecnologia, né? Então a gente consegue fazer ligação de vídeo, propor no grupo de WhatsApp que a gente tem para manter contato com elas, chamadas de vídeo, todas se encontram e a gente troca e consegue ouvi-las. Porque além de dar um prosseguimento nesse trabalho que é feito em tempos normais, é esvaziar esse momento tão difícil, né? É criar um espaço que agora vai ser virtual, no qual elas podem conversar com a gente, que é da equipe, e também conversar entre elas. Acaba que a gente compartilha de receitas a dores, muitos risos e muitas coisas. E com outras mães, por exemplo, o recurso é ligação telefônica mesmo, não tem jeito, né? E aí é um recurso menos tecnológico que a gente usa nessa nova invenção de trabalho, mas funciona que é uma beleza. E principalmente funciona se a intenção dessa ligação é dizer para essa mãe, para esse pai, para o cuidador, para a família toda, né? A gente está aqui com vocês. Nesse momento tão difícil, eu estou aqui disposto a te ouvir. Sim. Bom, a gente está encaminhando, né, para a reta final da conversa,
mas eu queria muito propor para vocês uma dinâmica diferenciada, um novo jogo que a gente ainda não testou nesse formato de podcast, que é, enfim, vocês se provocarem com perguntas e respostas. O que o ponto de versus poderia perguntar ao Fabrício, o Fabrício ao ponto de versus, enfim, para a gente estabelecer essa troca numa outra dinâmica. Bom, eu posso começar fazendo uma pergunta para as meninas. É muito rico ouvi-las. Acho que a gente tem muitos pontos em comum, a questão da escuta, do acolhimento e exatamente a percepção da arte como uma invenção, né? E aceitar que a gente está tendo que inventar o tempo inteiro novas formas, se reinventar nesse momento. Eu queria que elas pudessem compartilhar um pouco mais, que elas têm um trabalho direcionado às famílias, eu não sei se exatamente aos pais e às mães dessas pessoas com autismo que elas atendem, que são seus alunos, como que está sendo agora trabalhar nesse contexto de pandemia à distância, como está sendo fazer a manutenção desse outro trabalho que não era direcionado exatamente às pessoas com autismo, mas aos seus familiares. Bom, eu posso começar falando um pouco sobre. Bom, no ponto de versus é aquilo que eu estava falando, né? Como tem esse caráter de ter produção de eventos, ser muito presencial, né? A nossa relação com essas famílias acabam sendo mais pelo Instagram. Algumas famílias a gente ainda tem um contato mais pessoal, consegue ter uma conversa mais próxima, se colocar disponível e ter algum tipo de manutenção de relação. Mas no projeto Circulando, acho que a Rafaela vai poder falar um pouco melhor sobre esse trabalho especificamente com as mães e pais nesse momento, mas pensando na minha prática de oficineira, da oficina com as pessoas com autismo, a relação com a família nesse momento tem sido imprescindível. No Circulando, a gente lida com pessoas autistas e psicóticas que são consideradas severas ou graves, né? Muitas delas não falam, não têm autonomia para usar ferramentas tecnológicas. E aí é nesse sentido que essas mães aparecem para o nosso trabalho nesse momento. Elas é que fazem as videochamadas com a gente, para que a gente possa fazer um contato virtual com esses participantes, repassam para eles o material que a gente produz e dão feedback, trazem para a gente quais são os impasses que estão acontecendo nesse momento para cada um deles, para que a gente possa tentar auxiliar de alguma forma. Ou seja, sem a participação dessas mães nesse momento, considerando os recursos que os nossos participantes têm, o nosso trabalho como oficineiro com esses autistas seria totalmente inviabilizado, né? Mas com a ajuda e com a participação delas tem sido possível manter, sim, esse contato e algum trabalho com eles. O que é muito importante, né? Porque como a gente estava falando, essas mães já têm muitas demandas, mas elas percebem a importância da manutenção dessa relação e desse trabalho, dessa rotina com a gente e chegam super junto. Para falar um pouco desse trabalho com a família hoje, eu vou retomar um pouquinho aqui na minha história para poder chegar nesse como que chega esse trabalho hoje, né? Eu comecei a trabalhar com as famílias de pessoas com autismo da oficina Circulando em 2015, ainda quando eu trabalhava no projeto, né, como aluna da licenciatura da Unirio. E aí, desde quando o Circulando começou, nós, os oficineiros, ficávamos pensando que os responsáveis também podiam ser incluídos na nossa dinâmica, né? Eles poderiam também ir para um lugar onde eles também teriam um espaço, não só seus filhos. Aí, de 2015 a 2017, eu fiquei elaborando um trabalho com um grupo de mães que, aos poucos, elas foram se tornando amigas e que continuam até hoje no projeto. E aí a Rafaela vai poder falar daqui a pouco um pouquinho de como continua esse trabalho. Mas no primeiro ano a gente elaborou coisas a partir das histórias dela, né? De resgate de histórias, que no início era muito difícil elas falarem delas mesmas, né? Já que era sempre a atenção visada para os filhos. E depois, no segundo ano, elas começaram a cantar comigo. No início ninguém queria cantar, depois todo mundo já queria cantar 2 músicas, 3, cantar uma música junto. E no terceiro ano eu precisei me afastar, eu entrei no mestrado, aí logo depois do primeiro semestre eu falei, vou trazer elas para minha pesquisa do mestrado também. E aí eu consegui fazer uma performance com as mães do projeto Circulando, num evento lá do segundo encontro com autismo. E aí foi muito bom performar, né,
levar essas mães para fazer uma performance comigo também. Na Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, onde eu trabalho hoje, na unidade de Vila Isabel, atualmente tem os grupos de atendimento aos responsáveis. Na unidade tem uns grupos que fazem artesanato, tem um grupo também que participa das oficinas de jardinagem. E é um desejo grande meu, assim, de ter um grupo também para participar de teatro, mas até agora eu não consegui. Enquanto isso não acontece, eu meio que começo a fazer assim como eu comecei lá na Unirio, de forma meio que indireta, né? Porque nem todo responsável também está preparado para participar de uma aula de arte com o filho, né? Tem aqueles pais que entram, às vezes, em uma aula só para ver como é que tá, participar um pouco. Às vezes eu convido mesmo, tá no corredor esperando, entra aqui um pouquinho, vem participar dessa cena, ou vem só assistir. E às vezes existe um regramento, né, do não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E na minha aula tudo pode, né? Só não pode machucar alguém ou se machucar. Então, a gente também tem que estar aberto para saber fazer uma leitura, né? De cada caso é um caso. Mas o que eu estou achando mais interessante nesse momento, agora durante a quarentena, é que as mães e os pais, eles têm enviado vídeos dos filhos fazendo as atividades ou pequenas conquistas. Olha, a minha filha agora está escrevendo o nome todo. Agora ela está separando as cores. Ela fez essa atividade aqui, ela adorou o sapinho, olha. Ela ficou adorou te ver no vídeo. Então, o que está sendo mais bonito nesse momento é essa troca com as famílias. E aí tem uma das mães que é uma mãe, assim, que eu convidei para participar dos atendimentos do filho. O filho dela tem uma deficiência que compromete muito o corpo e ele também não fala. E aí eu falei, não, quero muito que a senhora participe dos atendimentos com ele. E aí nesses atendimentos eu trabalho com estímulos sensoriais. Eu posso até dizer que eu me inspiro muito nos trabalhos da Lydia Clark, né? Com a estruturação do self, estímulos sonoros, sons, ruídos e principalmente música. Porque esse aluno ele gosta muito de música. Toda vez que eu canto alguma coisa, algum samba que ele curte, ele dá uma gargalhada de alegria. E aí, nesse momento de pandemia, na semana passada, a mãe dele me enviou um vídeo dela dançando um forró com ele. E aí foi uma coisa muito emocionante, porque para ela dançar forró, ela tem que segurar ele no... É uma senhora de mais de 50 anos e ela ficou mais de 3 minutos dançando a música inteira com ele. E ele sorria, e ela cansada, mas sorrindo também. Então, essas são verdadeiros momentos de alento e carinho mesmo, abraços virtuais, né? Então, a Aline começou a falar um pouco, e é isso, eu assumi esse cargo dificílimo, que é atender essa escuta dos pais e das mães, do Circulando da Aline, e as nossas práticas se cruzam bastante, né, em algum momento, apesar das nossas formações diferentes, mas o trabalho do Circulando com os Pais, ele é um trabalho que está em construção, assim como o próprio trabalho do Circulando, apesar de ser orientado pela psicanálise e né, nessa prática se utilizar da prática entre vários, a gente inventa muito esse trabalho, né, junto com os participantes, e a gente, nesse momento que a gente pensa uma escuta com os pais, a gente pensa uma invenção de trabalho com eles. E são pessoas assujeitadas a essa situação de ser pai de autista. É um momento que tem muito sofrimento, né? É uma vida com bastante dificuldades. E aí essa escuta para esses pais vem num lugar em que ali eles criam um lugar que é próprio deles. E aí a gente faz um trabalho de separação, né? A Aline faz um trabalho marcadamente disso que é muito bonito, em que nessa oficina das mães tem um trabalho de escuta, um trabalho de teatro, um trabalho de música, um trabalho de performance, em que elas são protagonistas, né? É sobre elas deixam de estar assujeitadas para se tornarem sujeitos nesse trabalho, e principalmente para ver uma separação desse trabalho com o filho, para que seja possível trabalhar mais longamente com o filho, mais longamente com a família também. Então esse trabalho
é norteado um pouco por isso. E então, na quarentena, né, diante desse momento de pandemia, a gente segue com essas intenções. E aí é isso que a Tavi falou: eles fazem videochamadas em que esses pais são parceiros dos oficineiros, né, para atender esses filhos. Em contraponto, eu e a minha parceira no grupo de escuta das mães, a gente deixa claro que essa escuta agora não é mais com os filhos. Quando a gente liga para elas ou faz uma videochamada, óbvio que a gente pergunta como eles estão, se está tudo bem, etc e tal, mas a gente deixa marcado que naquele tempo em que a gente está em contato com elas, a gente quer saber delas. O que elas têm feito, o que elas não têm feito, como que elas estão, como é que elas estão reagindo, se elas fizeram as próprias máscaras. É um momento em que a gente deixa claro que é sobre elas. E aí eu acho que nesse momento de pandemia isso se torna ainda mais importante. Em meio a toda essa rotina que foi desconstruída para ser reconstruída em novos termos, elas têm um espaço ali quando a gente entra em contato com elas para falarem delas novamente, como era nas nossas rotinas antes da quarentena, né? Elas têm um espaço para serem elas, para conversarem com a gente sobre as dificuldades delas enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto sujeitos. Isso serve para alguns pais também, né? Eu falo sempre em mães porque a maioria são mães mesmo. A gente está, infelizmente, encaminhando para o final, né, devido ao tempo. Seria um prazer enorme a gente continuar aqui, adentrar o dia, né, e conversando, porque realmente o assunto é de extrema relevância. Eu até anotei aqui algumas palavras que eu acho que foram, que precisam ser destacadas mesmo, né, como afeto, a força dos coletivos, né, essa atuação dos coletivos, sobre performar, apesar desse momento que atravessamos, as conquistas diárias, o momento de escuta, ouvir o outro, cuidar de si, cuidar do outro, né? A arte de cuidar. Então, eu quero muito agradecer, né, a participação de vocês. É incrível todo o trabalho, aproveito para parabenizar vocês, né, por todo o trabalho desenvolvido, todos os vínculos criados, que os vínculos é que prevalecem, né, e eles é que propiciam a possibilidade de um apuramento, né, entre as pessoas, né, nas suas relações. E para a gente fechar, né, esse encontro, eu quero convidar o Fabrício Moser para rapidamente, né, em alguns minutos, ele convidar o público para as ações que vão se iniciar a partir de amanhã, né, que são episódios que o Fabrício vai gravar de jogos, brincadeiras, dinâmicas, né, um conteúdo para as crianças e também os pais, né, que vão estar na mesma sala junto com seus filhos. Então, Fabrício, conta pra gente, né, como será isso, mas antes eu quero passar a palavra, né, para a Tavi, para a Aline, para a Rafaela, para a gente poder, enfim, fazer essa despedida, né, pelo encontro de hoje. Também quero agradecer muito pelo convite, Sesc Paraty, a Júlia, você, Mayra. Sempre muito bom estar conversando com todas vocês e com o Fabrício. São pessoas muito queridas, parceiros de trabalho muito valiosos. Muito bom a gente poder estar aqui trocando essa ideia e poder compartilhar essa ideia com todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada mesmo, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Foi um grande prazer participar aqui dessa conversa. Obrigada, Mayra, obrigada, Sesc Paraty. E vou participar dessa oficina do Fabrício também. Eu queria agradecer também a oportunidade, a todos os envolvidos, ao Sesc, por poder vir falar aqui de autismo, né? Poder vir falar de um assunto tão relevante nesse momento. É tão importante a gente falar sobre escuta, né? Sobre empatia com o outro, com o diferente. E agradecer novamente essa oportunidade. Agradecer aos parceiros, Fabrício, Tavi, Aline, são parceiras aí do Ponto Diverso, eu também sou. Que a gente consiga seguir trabalhando e juntos. Bom, eu quero agradecer a Mayra o convite, ao Sesc Paraty. Também é muito bom ouvir, trocar com a Aline, com a Rafa e com a Tavi, como sempre foi, né? A troca, a escuta, o protagonismo, todas essas palavras que nós trouxemos hoje aqui são tão caras ao teatro. E então fazer um convite a todos os pais, mães e crianças
de crianças e pessoas neurodiversas que vão estar em casa. A gente está preparando aí uma oficina para acontecer em 8 episódios, que vai, nesse período de pandemia, tentar cultivar essa prática teatral, manter a manutenção desse estímulo das habilidades artísticas e sociais, de pessoas neurodiversas ou não. Na verdade, quem quiser entrar dentro desse contexto e participar com a gente, a ideia é transformar a nossa casa num palco de teatro. Maravilha, gente, muito obrigada novamente, foi um prazer imenso mesmo ouvir, né, sobre toda essa experiência. E aproveitando para agradecer ao público também que vem acompanhando, né, os nossos podcasts. E amanhã já começam os episódios com o Fabrício. Vamos afastar os móveis da sala, chamar a criançada e vamos participar. Muito obrigada, e o pedido que eu sempre finalizo para que todos cuidem-se. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparati.com.br.